Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, do curso Panorama do Velho Testamento. E hoje, então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos estudando o livro de Neemias, né? Essa é a aula número 26, esse é o áudio 1, então, da aula 26. Bem, queridos, na última aula, que nós já começamos a falar do livro de Neemias, né, nós falamos um pouco até o capítulo 4, né, de Neemias. Então, só para a gente retomar aqui, no capítulo 3, o texto bíblico fala, então, que Neemias e o povo ali em Jerusalém, eles começam a obra de reconstrução dos muros da cidade. O capítulo 4, então, é um capítulo que fala já, né, das oposições. Na verdade, nos capítulos anteriores já se fala, né, dos opositores, mas o capítulo 4, mais especificamente, fala das oposições e dos obstáculos, né, que Neemias começou a enfrentar nesse processo de reconstrução dos muros. Então, o povo de Israel aqui foi ridicularizado, né, pelos opositores. O povo de Israel ficou desencorajado em um determinado momento, né? Começaram a haver queixas e houve um momento de intensa batalha ali, né? Em que os trabalhadores que estavam trabalhando no muro tiveram até que empenhar, né? Ou empunhar armas, né? Para ficarem atentos ali contra os possíveis ataques dos inimigos. Então, por exemplo, só para você ter uma noção, no último versículo do capítulo 4, Neemias ele diz o seguinte: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita, né? Então, eu quando leio esse versículo aqui, eu me parece assim que foi um momento de luta tão intensa, né, contra os inimigos. Neemias ele estava assim tão focado no processo de reconstruir esses muros. Ele estava, né, tão preocupado em que o povo de Israel, né, ou melhor dizendo, os judeus ali, ele estava tão focado em que os judeus não desanimassem, não parassem, né, e tão assim focado também em repelir qualquer ação do inimigo, que a impressão que dá é que nem tempo para banho eles tinham, porque o texto diz aqui que ele e as pessoas que estavam com ele, diz aqui que eles não largavam as vestes, né, deles, né, e cada um se deitava com as armas à sua direita. Então era um momento que eles nem conseguiam eles nem conseguiam descansar muito bem, eles não conseguiam nem descansar direito. Era uma batalha muito grande, porque os inimigos, os opositores, não queriam de jeito nenhum que os judeus conseguissem reconstruir esses muros, né? Seria uma derrota para os povos vizinhos e seria uma vitória para o povo judeu. Então, os adversários aqui, os opositores, eles faziam de tudo realmente para tirar Neemias desse propósito, né? E de tirar o povo desse propósito, de desanimar o povo, enfim. Bom, só que aí o que acontece? No capítulo 5, nós temos um outro problema muito sério que Neemias vai ter de enfrentar, que eu diria que é um problema até pior do que a oposição externa. Ele teve que enfrentar problemas internos, né? Ou seja, esse capítulo 5, ele é um capítulo triste, né? Porque nós vemos aqui que os judeus, de forma egoísta, estavam explorando uns aos outros, né? O próprio povo de Deus aqui, eles estavam explorando uns aos outros, né? Os judeus, eles tinham muitas dificuldades econômicas, não apenas por causa da fome, mas também por causa de muitas taxas, de muitos tributos, né? E os judeus, então, eles estavam sendo explorados aqui pelo seu próprio povo, né? Por meio de hipotecas e por meio da servidão,
né? Então, eu quero até ler aqui com vocês os primeiros versículos do capítulo 5, para que a gente tenha uma noção aqui. Então, diz assim, os primeiros versículos do capítulo 5, diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Então, os judeus que tinham mais condições financeiras estavam explorando, né? Os judeus mais pobres, que precisaram hipotecar suas propriedades, que precisaram até, que tiveram até os seus filhos sendo levados como escravos, porque não tinham como pagar suas dívidas, né? Só que é isso que a gente tem que destacar, que aqui era judeu explorando judeu, né? Então, o problema era um problema, vamos dizer assim, interno, né? Então, Neemias teve que, além de toda a oposição externa que ele enfrentou, ele ainda teve que enfrentar esse problema interno entre os judeus, problema esse que veio à tona, né? Que explodiu, vamos dizer assim, bem no momento que ele estava ali reconstruindo os muros, né? Ou liderando a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, gente, problemas internos são terríveis, né? Eu como pastor, na minha experiência aí de mais de 20 anos de ministério, a gente tem entendido que é muito difícil quando uma igreja enfrenta um problema externo, né? É muito difícil. Mas quando acontece isso, a igreja ainda se une né, unida, junta, todos juntos, melhor dizendo, a igreja vence esse problema. Agora, quando a igreja enfrenta um problema interno, quando é um irmão contra o outro, aí a luta é muito pior, é muito mais difícil, né? Então, é o que está acontecendo aqui, né? Ou seja, as oposições externas não cessaram, né? E Neemias ainda tem que lidar com esse problema interno terrível aqui, né? Então, a gente está seguindo aqui o Warren Wiersbe, né? Ele diz assim: como Neemias agiu nessa crise? De início, ele se aborreceu. Isso está realmente escrito no texto bíblico, no versículo 6, né? Ele se aborreceu porque seu povo havia se desviado, não é? Tanto, né? O Neemias, a princípio, ele se aborreceu porque os judeus, eles tinham de tal maneira se desviado, espiritualmente falando, que eles estavam explorando uns aos outros, coisa que a lei condenava, né? E, bom, Neemias, então, ele repreendeu o povo, né? Ele apelou para a lei do Antigo Testamento, né? E ele ordenou que os judeus que estavam explorando os seus irmãos restituíssem, né, os lucros obtidos desonestamente. Ele apelou lá para a lei do Antigo Testamento para isso, né? E Neemias não só apelou para a lei do Antigo Testamento, como ele apelou para o próprio exemplo dele, para o bom exemplo dele, né? Como líder, porque ele não estava explorando o povo, muito pelo contrário, né? Tem até um versículo aqui, o versículo 10, que diz assim, no capítulo 5: também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Quer dizer, ele deu aqui dinheiro emprestado, trigo, e pelo que a gente entende do texto, ele até abriu mão, né, de receber esse dinheiro, esses empréstimos que ele fez,
Enfim, o final do capítulo 5 fala aqui, né, do versículo 13 até o 19, fala do bom exemplo de Neemias. Então, Neemias, para vencer essa crise, ele não só repreende o povo, ele não só apela para a lei do Antigo Testamento, como ele apela para o próprio exemplo dele, para o próprio bom exemplo dele como líder. E aí, então, o povo prometeu, né, obedecer a palavra e assim o fez. Então, foi mais uma crise que Neemias teve que vencer nesse processo de reconstrução dos muros, né? Além das oposições externas, ele teve que tratar dessa crise interna aqui, que foi um momento muito delicado na liderança de Neemias, ali naquele processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Bom, no capítulo 6, agora voltam as oposições externas, né? Voltam aqueles opositores a perturbar Neemias, a tentar tirar Neemias do foco, né, do seu trabalho. Então, no capítulo 6 aqui, a gente vai ver que o Sambalate, né, aquele opositor clássico lá de Neemias, o Sambalate e os seus homens, eles dirigiram seus ataques a Neemias, né, que era o líder, né, porque eles estavam tentando desestruturar, desarticular o líder, porque eles sabiam que se eles desarticulassem, desestimulassem, né, e atingissem o líder, então eles poderiam atingir o restante das pessoas que também estavam trabalhando ali na reconstrução dos muros, né? E até nesse momento aqui do comentário, o autor que a gente está seguindo, ele diz o seguinte, né? Que muitas pessoas não percebem jamais as tentações e os testes especiais que os servos do Senhor enfrentam dia após dia, né? A liderança espiritual é difícil, diz ele aqui, né? E é verdade, né? A gente que é líder sabe disso, né? As pessoas às vezes que estão ao nosso redor não têm noção, né, das tentações que a gente sofre, das provações, dos testes que a gente enfrenta como líderes espirituais, mas realmente a liderança espiritual é um grande desafio, né? Pessoas que pensam em entrar no ministério precisam ter muita convicção de chamado mesmo, porque a batalha não é pequena não, né? A gente vê muita gente aí romanceando, né, o ministério sem saber o quanto é difícil exercer uma liderança, principalmente uma liderança espiritual. Então, precisa ter muita convicção de chamado, precisa ter, né, realmente ciência de que ministério não é algo simples, não é algo fácil, não é algo romântico, é algo maravilhoso quando você está no centro da vontade de Deus, mas tem muitos espinhos aí, muitas pedras no caminho, né, que precisam ser vencidas, né? Vai ter muita oposição, vai ter muito problema externo, muito problema interno, né? E o líder tem que saber lidar com tudo isso. Então, nesse processo aqui, no capítulo 6, nesse novo ataque, né? Nesse novo ataque dos inimigos, dos opositores de Neemias, o Sambalate, então, ele convidou Neemias para um encontro amigável, né? Acho que a gente poderia até colocar esse amigável entre aspas aqui, né? Ele convidou Neemias para um encontro amigável, mas Neemias recusou o convite, né? E, na verdade, o texto bíblico vai dizer que houve 4 convites, mas Neemias recusou todos os convites, né? Neemias, ele não queria perder, né, o foco na obra, ele não queria perder o foco na tarefa, ele não queria perder o foco na missão que Deus tinha confiado a ele, na missão que ele estava fazendo. Ele sabia que ele era o líder, ele sabia que as pessoas estavam olhando para ele, né? Então ele não podia perder de maneira nenhuma o foco, ele não podia de maneira nenhuma se desviar, nem por um minuto, vamos dizer assim, daquele propósito, né, que ele tinha ali, que Deus tinha colocado nas mãos dele, de reconstruir os muros de Jerusalém, ok? Eu já volto na sequência com o próximo áudio. Aula 26, áudio 2, então, como eu estava falando, né, que
no capítulo 6, então, os inimigos, os opositores, eles conspiram para intimidar Neemias, não é? Eu quero até ler aqui, então, os versículos para vocês. Veja, capítulo 6, versículo 1 até o 4, diz assim, olha, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, então Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Então veja que os inimigos de Neemias aqui, eles estavam vendo, né, que Neemias estava tendo sucesso nesse processo de reconstrução dos muros, ainda que em meio a muita luta, muita dificuldade, mas ele já tinha conseguido, né, fechar todas as brechas do muro, ainda que não tinha colocado as portas, né? Então, vendo isso, o Sambalate e os outros opositores, eles pediram um encontro com Neemias. Mas veja que Neemias, ele era um homem de muito discernimento, porque ele diz aqui, porém tentavam fazer-me mal, né? Então, é aquilo que a gente diz, né, irmãos? Neemias é um exemplo de líder para a gente, entre outras coisas também, por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha discernimento, né, espiritual. E aí, então, a resposta de Neemias foi a que está no versículo 3 aqui. Ele diz assim, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E aí ele diz aqui, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então veja, né, que o nosso adversário, ele é insistente, né? Mas Neemias teve que ser firme, né? Teve que ser firme aqui. Olha aí o líder sendo firme aqui, né? Então, ele disse aqui, ó, estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu não posso parar para me encontrar com vocês, né? É isso que eu disse no áudio passado, né? Ele estava focado, ele sabia que ele tinha que ficar focado, ele sabia que os inimigos dele queriam fazer com que ele perdesse o foco, queriam fazer com que ele se distraísse com coisas secundárias, né? Então, é assim também na nossa vida, né, irmãos? A gente tem que ficar muito atento quando a gente está fazendo a obra do Senhor, ou enfim, quando a gente está num projeto que a gente sabe que Deus está nesse projeto, que Deus está nos abençoando, a gente tem que tomar cuidado com os nossos adversários, com os opositores, porque muitas vezes eles vão tentar nos tirar do foco, né, do objetivo, do propósito, mas nós não podemos perder o foco, né? A gente está fazendo uma grande obra e a gente tem que manter o foco, então permaneça no serviço, né? Bom, aí o que acontece? O mensageiro dos opositores de Neemias veio pela 5ª vez, só que dessa vez ele trouxe uma carta aberta, né? Quer dizer, o que é uma carta aberta? Uma carta pública, né? E essa carta era cheia de acusações caluniosas contra Neemias e seu povo. Então, foi uma carta aberta que todos poderiam ler, né? Com várias calúnias, né? Com várias acusações que eram mentirosas, que eram caluniosas contra Neemias, contra o povo, né? E então, o que Neemias fez? Neemias, de imediato, ele expõe a mentira, né? Que estava constando nessa dita carta aberta, né? A vida de Neemias, o caráter de Neemias por si só já refutavam cada mentira dessa carta, né? Mas veja que é muito interessante que, mais uma vez, né, Neemias ele é muito sábio, ele não deixa de refutar aquela carta, aquelas acusações, mas mesmo assim ele não perde tempo, ele não fica batendo boca, ele não fica perdendo tempo, ele refuta né, os pontos que foram levantados ali de calúnia contra ele, diz isso não é verdade, né? E
mais uma vez continua focado ali na sua missão. Inclusive ele ora mais uma vez aqui, né? Como a gente já falou que o livro de Neemias é marcado por muita oração. Neemias está sempre orando, então ele ora de novo ao Senhor, né, a fim de prevalecer nesse momento aqui, né? Então, gente, tem uma aplicação aqui do autor que a gente está seguindo. Ele diz o seguinte: os servos de Deus não podem fazer nada em relação ao que as pessoas dizem deles, né? Às vezes nós não podemos fazer nada em relação ao que as pessoas estão dizendo a respeito de nós, muitas vezes até muitas calúnias, mas nós podemos determinar o tipo de caráter que temos e o testemunho que damos, né? Então, a gente não pode fazer nada em relação ao que as pessoas dizem de nós, mas nós podemos determinar que tipo de caráter nós queremos ter, né? E que tipo de testemunho nós vamos dar. Isso aí somos nós que com a graça de Deus determinamos. Então, por isso que nós temos que ter buscar ser pessoas de caráter íntegro, né? Pessoas íntegras, pessoas de bom testemunho, porque o máximo que as pessoas poderão falar de nós são calúnias, né? Se você e eu, se nós formos pessoas íntegras, pessoas de caráter e de bom testemunho, o máximo que poderão fazer é nos caluniar, mas não terão o que dizer a respeito do nosso caráter e da nossa integridade, que nós saberemos que são firmes diante do Senhor, né? Então, aqui ainda diz o seguinte: os muros não seriam construídos se Neemias parasse o trabalho para defender a sua reputação. Então é isso que eu falei. Ele basicamente ele nega as acusações, mas ele continua no trabalho, né? Ele não se distrai. Veja que os inimigos aqui sempre tentaram distrair Neemias, sempre tentaram tirar Neemias do foco, né? Então fique atento, você pastor, você presbítero, você dirigente de congregação, você líder de ministério, você professor de escola dominical, você que está fazendo a obra de Deus, muito cuidado, porque o nosso adversário, ele quer fazer com que nós percamos o foco, né? E muitas vezes ele vai criando várias situações para que nós fiquemos distraídos e percamos o foco, que é fazer a obra de Deus. Então a gente não pode perder esse foco de maneira nenhuma. Ainda no capítulo 6, nós vamos ter outras ameaças, né? Agora um judeu chamado Semaías, que estava em conluio com os opositores de Neemias. Esse Semaías, ele estava trabalhando com o inimigo, então, né? Ele estava associado aos opositores de Neemias e ele mentiu. Esse Semaías, ele mentiu para Neemias, ele tentou amedrontar Neemias, né? Mas mais uma vez Neemias percebeu o esquema, percebeu ali a estratégia do adversário, né? E ele refutou abertamente as mentiras de Semaías. Ele orou mais uma vez pela ajuda do Senhor e voltou direto ao trabalho. Então, Neemias era uma pessoa que os opositores não conseguiam tirar do foco, né? Por isso que a gente disse, né, gente, na aula passada, que você percebe que essa questão da reconstrução dos muros, os muros de Jerusalém, eles ficaram derrubados, né, durante décadas, né? Eu disse que talvez tenha passado de 100 anos que esses muros ficaram ali sem ninguém conseguir reconstruí-los. Outras tentativas existiram, mas foram frustradas. E por que Neemias conseguiu? Porque ele era um homem diferente, ele era um homem diferenciado, né? Ele era um homem focado, ele não permitia que nada tirasse ele do foco ali que ele tinha, da missão que Deus tinha confiado a ele. Então isso é uma grande lição para nós, né, gente? E aí, então, o muro é terminado, né? É terminada a reconstrução do muro. Aqui, ó, veja no capítulo 6, no versículo 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul,
em 52 dias. Então, foram 52 dias de batalhas ali para que os muros ficassem, então, concluídos, né? A reconstrução dos muros ficasse concluída, a colocação das portas, enfim, ficasse tudo pronto. Embora nós vamos ter mais adiante um capítulo que vai falar da consagração, né, dos muros, mas aqui eles já estão concluídos, né? E ainda no finalzinho do capítulo 6, nós vamos ver que havia um grupo de judeus ali dispostos a fazerem concessões, né? E eles ainda tentavam fazer com que Neemias aceitasse o Tobias, que era um dos adversários. Esse Tobias era um dos aliados de Sambalate, do Gesem, né? Dos opositores de Neemias. E tinha lá um grupo de judeus que ainda estava tentando fazer com que Neemias aceitasse esse Tobias aqui, né? Até diz aqui o autor: que fardo esses nobres de Judá foram para Neemias. Mas, seja como for, o trabalho foi concluído e toda a glória deveria ser rendida ao Senhor, né? Bom, no capítulo 7, gente, a gente vai ver que Neemias estabelece guardas em Jerusalém, e nós também temos aqui uma relação de pessoas, né, que voltaram, que saíram lá do cativeiro e voltaram para Jerusalém, tá? É uma relação bem extensa de nomes, né? E aí, então, no capítulo 8 de Neemias, nós vamos ter Esdras. Lembra-se de Esdras, que a gente estudou o livro de Esdras antes de estudar o livro de Neemias? Então, esse mesmo Esdras que escreveu o livro de Esdras, ele retornou a Jerusalém a fim de ajudar Neemias na dedicação do muro, né, e na santificação das pessoas. Então, a gente pode dizer, eu acredito que a gente pode dizer que houve uma espécie de preparação do povo para que ocorresse, então, a dedicação dos muros ali que foram reconstruídos, né? E Esdras, ele veio para ajudar Neemias nesse processo. Então, a gente pode entender aqui que Esdras e Neemias foram contemporâneos, né? E então aqui a gente percebe no capítulo 8 que o povo tinha fome da palavra de Deus, né? Porque o povo pediu que Esdras trouxesse o livro da lei e lesse para o povo, né? Então, lembrando que Esdras era um escriba, né? Ele ensinava a palavra de Deus. E então o capítulo 8 vai nos relatar que Esdras, ele leu a palavra e ele explicou a palavra durante muito tempo. E ele teve para essa missão, ele teve o auxílio dos levitas, né, que era a tribo sacerdotal. E o texto bíblico vai dizer que o povo chorou, né, ao ouvir a palavra. O povo chorou porque, sem dúvida, o povo estava dominado ali pelo pesar acerca dos seus pecados. Então, à medida que a palavra foi sendo lida, né, o povo foi tomando consciência dos seus pecados, das suas falhas, das suas transgressões, né, porque a palavra de Deus vai falando da santidade de Deus, vai falando daquilo que agrada a Deus, daquilo que desagrada a Deus, e o povo então começou a chorar porque começou a perceber, né, que estava muito longe de Deus, né, muito longe do padrão que Deus queria para o seu próprio povo, né. Ainda no capítulo 8, nós vamos ver os líderes, né, do povo de Israel ali, dos judeus. Nós vamos ver os líderes se encontrando com Esdras, né, a fim do quê? A fim de descobrir a lei referente à festa dos tabernáculos, né? Então, os líderes eles procuram saber de Esdras como é que deveria ser comemorada a festa dos tabernáculos, o que a lei de Moisés dizia em relação a como se deveria comemorar a festa dos tabernáculos, né? E, enfim, aí o autor aqui que a gente está seguindo diz que eles então proclamaram essa lei por toda a terra, né? E o povo obedeceu e houve muito grande alegria, né? Houve muita alegria porque então eles ali celebraram a festa dos tabernáculos, ok, gente? Bom, no capítulo 9 nós vamos ter uma oração.
uma oração de arrependimento e uma oração de confissão de pecados, tá? Então a gente está num processo aqui que o povo está se voltando para o Senhor. Eu vou encerrar esse áudio aqui, na sequência eu volto falando disso. Muito bem, queridos. Então, aula 26, áudio 3, eu estava falando que no capítulo 9 do livro de Neemias a gente tem uma oração, né, de arrependimento, de confissão de pecados. É uma oração muito bonita, é uma oração como nós temos outros modelos de oração assim, né, na Bíblia, nas Escrituras, e essa oração, ela é uma oração também muito interessante para você ler, porque essa oração ela traz um resumo espiritual da história dos judeus do Antigo Testamento, né? Então essa oração ela fala até mesmo da criação, ela fala do chamado de Abraão, né? Essa oração relembra essas coisas, o chamado de Abraão, relembra o êxodo, né, a saída do povo do Egito, relembra a experiência do povo no deserto, relembra a conquista da terra, relembra o período dos juízes, relembra também o período dos profetas, né, antes do cativeiro, né, e ali no versículo 32, esse texto, essa oração termina então trazendo aos dias de Esdras, né? E a necessidade da nação de se arrepender e de confessar o seu pecado. Então, eu incentivo você depois a ler o capítulo 9, essa linda oração aqui no livro de Neemias. Já o capítulo 10, ele também vai fornecer os nomes, né, das pessoas corajosas e devotas que naquele dia fizeram aliança com o Senhor, né? Então, naquele dia memorável em que essa oração foi feita, né? Naqueles momentos ali em que Esdras esteve inclusive envolvido, né? naquele processo. Então, o capítulo 10 vai fornecer os nomes das pessoas que naquele dia fizeram aliança com o Senhor, né? E nos versículos 28 a 39 do capítulo 10, nós vamos ver a aplicação da palavra à vida diária das pessoas. Quanto ao capítulo 11, irmãos, do livro de Neemias, o autor que a gente está seguindo, ele explica o seguinte, que era necessário conseguir judeus para viver na cidade, né, para viver na cidade de Jerusalém, tanto para o bem da cidade quanto para a glória do Senhor. E ele continua dizendo aqui que os líderes, eles moravam na cidade, mas eles queriam que os cidadãos se juntassem a eles. Assim, eles sortearam e trouxeram 1 de cada 10 para viver na cidade, né? Também houve alguns que foram voluntários para morar na cidade. Morar na cidade aqui significa morar dentro dos muros, né, da cidade de Jerusalém, morar ali dentro daquele perímetro onde a cidade era murada, né, porque muita gente morava do lado de fora, né. E essa situação ocorreu, quer dizer, esse sorteio, né, para que as pessoas viessem morar para dentro dos muros. Isso ocorreu porque o remanescente na terra ali era reduzido, né? A gente tem que entender que depois que o povo de Israel, mais especificamente o povo ali da tribo de Judá, depois que eles foram levados cativos, depois que Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e levou as pessoas cativas para a Babilônia, a gente sabe que poucos ficaram ali na terra, né? E só ficaram mesmo assim os velhos, as pessoas que não teriam nenhuma utilidade, né, para o Império Babilônico. Foi esse pessoal que Nabucodonosor deixou ali na terra. Então, durante décadas, né, eles foram sobrevivendo ali com muita dificuldade, esse pequeno grupo de pessoas. Depois vieram os judeus que voltaram do cativeiro, né? Depois de 70 anos eles voltaram do cativeiro, mas ainda assim era um grupo pequeno de pessoas, né? O remanescente na terra ali nesse tempo era bastante reduzido, até por isso que eles
precisavam incentivar as pessoas a povoarem a cidade ali, né? A povoarem a cidade de Jerusalém. Bom, e aí, então, no capítulo 12, nós temos a descrição da dedicação dos muros, tá? Então, aqui, tanto Esdras como Neemias, eles estão envolvidos nesse momento de dedicação dos muros, que foram reconstruídos, e eles fizeram o seguinte: nesse dia de festa, eles dividiram o povo em dois grandes coros, né? Em dois grandes corais, tá? Então, Esdras liderou um coral e Neemias liderou o outro. Então, foi assim, cada coral, cada coro veio de um lado da cidade, tá? Até ele diz aqui, Esdras liderava seu coro ao longo do lado leste da cidade e depois para o norte em direção à área do templo. E Neemias e o seu coro foram direto para o norte e depois para o leste e encontraram o outro coro na área do templo. Então, cada coro veio de um lado, vamos dizer assim, da cidade e se encontraram ali na área do templo de Jerusalém, né? Então, esse momento aqui era uma oportunidade de agradecer publicamente a Deus, né, ao Senhor, não é? Pela conclusão do trabalho, né? Então eles aqui estavam louvando ao Senhor pela conclusão do trabalho e se ouvia a alegria da cidade a quilômetros de distância, né? Eu até quero ler esse versículo aqui, que ele também é bem interessante, está aqui no capítulo 12, no capítulo 12, versículo 43, diz assim: no mesmo dia, então nesse dia que eles fizeram a dedicação dos muros, né, que tinham sido concluída ali, tinha sido concluída a reconstrução dos muros. Então, nesse dia que os muros foram dedicados, foram reconsagrados, vamos dizer assim, ou consagrados, diz aqui o texto, Neemias 12, 43. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia, melhor dizendo, se ouviu até de longe, né? Então eles estavam tão jubilosos, tão alegres, festejando tanto essa vitória de terem conseguido reconstruir os muros de Jerusalém, né? Mesmo depois de tanta oposição, depois de tanta dificuldade, depois de tantos obstáculos, problemas externos, problemas internos, mas eles conseguiram, eles venceram e eles estavam ali muito alegres e a alegria deles podia ser ouvida a quilômetros de distância, né? Então, que dia de dedicação foi aquele, né? Um dia maravilhoso. E finalmente, gente, o capítulo 13 de Neemias também é um capítulo bastante interessante, porque nós vamos perceber o seguinte: Neemias, como você deve se lembrar, ele tinha falado para o rei do império ao qual ele servia, né? Ele tinha falado para o rei que ele ia ficar fora durante um determinado período de tempo. Então, Neemias ele teve que retornar para a Babilônia, né, para se apresentar ao rei novamente, né? Mas depois ele retorna para Jerusalém. E quando ele retorna para Jerusalém, então passa-se um tempo aí, né, que Neemias volta para se encontrar com o rei, né? E depois de um tempo ele retorna para Jerusalém. Quando ele retorna para Jerusalém, ele descobre que as pessoas tinham voltado aos caminhos antigos, né? O povo tinha voltado aos pecados antigos, né? Então aqui tem algumas coisas que se destacam, que são muito interessantes, né? Por exemplo, Neemias ele descobriu que o próprio sumo sacerdote tinha se aliado com um dos principais inimigos de Neemias e um dos principais inimigos do povo judeu, que era lá aquele Tobias, né? Lembra-se que era Sambalate, Tobias e Gesem, esses três principais inimigos e opositores. E o próprio sumo sacerdote tinha se aliado com esse Tobias, né? E ele tinha, na verdade, permitido que
que Tobias tivesse um quarto dentro do templo, gente. Olha que absurdo, né? O sacerdote aqui, o sumo sacerdote, tinha dado um quarto para Tobias dentro do templo de Jerusalém. E ele dava para esse Tobias, que era inimigo do povo de Deus, provisões do suprimento do templo. Ele dava provisões para esse Tobias, para esse inimigo, provisões que na verdade pertenciam aos sacerdotes e aos levitas, né? Então, quando Neemias chega, ele se depara com essa situação, né? Então até o autor aqui ele diz: é triste quando os servos de Deus fazem concessões aos inimigos do Senhor, né? A gente não pode fazer concessões ao nosso inimigo de jeito nenhum, né, gente? Nós não podemos fazer concessão absolutamente nenhuma. Então, quando Neemias vê essa situação, ele não perdeu tempo, né, em expulsar Tobias e tirar os pertences de Tobias ali do templo e santificar aquela sala do templo que tinha sido dada para Tobias morar. Então, Neemias trabalha no sentido de santificar aquela sala para o uso devido, né? É até interessante, no texto aqui no capítulo 13, no versículo 8, Neemias diz assim: isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara, né? Então, Neemias, ele era um homem muito firme nas suas convicções, ele não fazia concessões, ele não fazia nenhum tipo de aliança com o adversário, com o inimigo, né, gente? E por isso que eu estou sempre repetindo que Neemias é um homem digno de ser imitado, porque ele era um homem firme, ele era um homem muito firme nas suas convicções. E assim é que nós devemos ser também, né, se quisermos ter a bênção do Senhor. Aí no capítulo 13, ele vai falar de um outro pecado, que foi o fracasso do povo em apoiar os sacerdotes e os levitas, né? Porque o povo deixou de levar os dízimos e os sacerdotes e os levitas então ficaram em uma situação complicada, porque eles dependiam aí dos dízimos para sobreviver, né? Então Neemias, ele repreendeu o povo e estabeleceu um sistema aqui para os sacerdotes seguirem. Então foi uma outra situação que Neemias resolveu aqui, né? Depois de ter voltado daquele período em que ele esteve lá, em que ele teve que se reencontrar com o rei, né? E outro problema que ele teve que resolver nessa sua volta foi também a inobservância do sábado, né? Então Neemias, ele reprovou os judeus por desonrarem o sábado, né? E ele fechou as portas da cidade para os vendedores que vinham aos sábados para comercializar ali, né? Mesmo os levitas eram culpados por profanar o sábado. A gente pode ver aí no versículo 22 do capítulo 13, né, de Neemias, né? E outra situação também, né, gente, que acontece aqui é a condenação do casamento misto, né? Então, mais uma vez, você lembra que lá no livro de Esdras já tinha acontecido isso, né? Anos antes, Esdras enfrentou o mesmo problema, né? Então, diz aqui o autor, né? O pecado tem essa característica, a característica de repetir-se, né? Então, quando Neemias retornou a Jerusalém, ele descobriu que os homens judeus repetiram esse pecado, o pecado do casamento misto, né? Até mesmo os sacerdotes tinham pecado dessa forma. Então foi outra situação aqui que Neemias enfrentou ao retornar a Jerusalém. Então o Wiersbe aqui, ele diz até o seguinte, né, que as pessoas, elas não obedecem com facilidade ao Senhor, a menos que os líderes do povo de Deus deem o exemplo, né? Então Neemias aqui, ele é um grande líder, né, um grande exemplo, né? Ele foi um exemplo para o povo de Deus, né? E é muito interessante isso aqui para você que é líder, que está ouvindo essa mensagem. Lembre-se disso, né? A menos que os líderes do povo de Deus deem o exemplo, as pessoas, infelizmente, não obedecem com facilidade ao Senhor. Nós temos que dar o exemplo, né, para aqueles que estão ali, que são nossos liderados. Que Deus nos ajude nesse grande desafio, não é, irmãos? E aí o livro também se encerra com 3 orações, nos versículos 22, 29 e 31 do capítulo 13. Como a gente disse, o livro começa e termina
com oração, porque Neemias foi um homem de oração. Queridos, terminamos aqui mais esta aula, mais este livro. Na próxima aula, com a permissão de Deus, vamos estudar aí o livro de Esther. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida, até breve.